Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda e hoje nós vamos falar sobre as fases do médium. Quais são as fases pelo qual o médium deve passar no seu desenvolvimento? São 7 fases e todos passam por essas fases. Alguns passam mais rápido por umas, outros ficam mais tempo nelas, mas todos passamos pelas 7 fases do desenvolvimento. Para você que está chegando hoje no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Beto Ângeles, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu e eu peço que você inscreva-se aqui no nosso canal, deixe sua curtida, seu like pra gente, compartilhe o nosso vídeo. Não esquece de ativar o sininho da notificação para que você possa saber dos nossos próximos vídeos quando forem publicados. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui no comentário desse vídeo que eu vou responder a todos, um por um, tá? Se o seu comentário for um pouco mais complexo, como este vídeo que eu estou fazendo hoje vem com base em um comentário, em uma pergunta de uma irmã, então se o seu comentário, a sua dúvida for um pouco mais complexa, eu vou fazer um vídeo com a sua dúvida. Caso você queira pedir direto o vídeo, não quero que responda aí, eu quero um vídeo, é só você colocar lá, eu quero um vídeo falando sobre e coloca lá o assunto que você quer. Tá certo? Então, agora que você já se inscreveu, agora que você já deu um like, já compartilhou esse vídeo, eu vou começar nosso tema, que é um tema muito interessante. Todos os médiuns, eles passam por algumas fases no desenvolvimento. Alguns ficam mais tempo, outros menos tempo, mas todos eles passam por algumas fases. E essas fases são 7 fases do desenvolvimento do médium. A primeira das fases do desenvolvimento do médium é a fase da percepção. A fase da percepção é uma fase onde o médium está tentando perceber aquela energia. Normalmente ela acontece quando você se descobre médium, quando você começa ali a sua caminhada mediúnica e nunca trabalhou antes, nunca incorporou antes. E para algumas pessoas, elas começam muito antes de você conhecer a Umbanda, de você conhecer o terreiro. É aquela fase onde você sente a presença do guia, sente a energia dele e você tenta reconhecer no ambiente o que é um estímulo material e o que é um estímulo espiritual. Então, por exemplo, se você estiver com frio, você vai se arrepiar de frio, você vai ter uma sensação com o frio. Agora, se você sente uma energia e se arrepia com ela, não é o frio, é uma energia. Isso é a percepção. Essa é a fase da percepção, onde a pessoa percebe a presença do guia. Essa fase é a fase pelo qual passam aqueles médiuns que estão no início do desenvolvimento, quando eles são girados ali ou ficam lá em concentração e o guia irradiando. Alguns sentem as mãos suarem, sente seu corpo tremer, alguns sentem peso na cabeça, no rosto, sente uma certa deformação. Essa deformação é só nos sentidos. Quem olha para aquele médium vê a aparência dele normal, mas ele sente uma pressão no rosto, na cabeça, nos ombros. Ele sente a diferença física. Ele percebe a energia. Esta é a primeira fase, é a fase inicial do desenvolvimento. É a fase que nem todos começam com ela, alguns não sentem nada no começo, mas com o devido estímulo você vai chegar na fase da percepção. Outros passam direto por essa fase da percepção, já conseguem com facilidade perceber a manifestação e eles vão direto para a segunda fase. A nossa segunda fase é a fase da permanência. Por que a fase da permanência? Na segunda fase, você já consegue sentir a irradiação do guia, você já está ali irradiado, envolto na energia dele, mas você tem que permanecer nessa energia durante todo o trabalho. Então, se nós imaginarmos que uma gira de Umbanda tem, em média, 2 a 3 horas de duração, num terreiro convencional, é claro, existem terreiros que fazem giras que duram o dia inteiro, né? Mas, fora essas situações, naquelas onde você permanece ali 2 ou 3 horas no terreiro, a permanência é a fase onde você sente aquela energia e tenta mantê-la. Porque é muito comum
o médium, por exemplo, ele sentir aquela energia da manifestação, ele sentir que está incorporando, mas ele não consegue manter aquilo, ele não consegue permanecer naquela vibração, permanecer naquela energia. Então, no meio do trabalho, ele sente como se o guia estivesse indo embora. É claro que o guia espiritual ainda está ali, mas os sensores, as percepções do médium, elas ainda não estão totalmente adaptadas. Então ele tem a sensação como se o guia tivesse ido embora. E aí, nesse momento, ele simplesmente para ali aquela manifestação que está acontecendo e vai fazer outra coisa. Vai ajudar alguém, ou dispersa a cabeça, né? Então, essa segunda fase é a fase da permanência, onde você tem que tentar, ao máximo, manter-se conectado com aquela entidade, com aquele guia espiritual, até o final do trabalho. Ou até que algum outro guia, o guia-chefe da casa ou o dirigente da casa, peça para desincorporar. Então, por exemplo, chamou os caboclos. Aí você está lá sentindo a energia dos caboclos. Você tem que permanecer até que acabe o trabalho ou que o guia-chefe diga para os caboclos afastarem-se. De repente para vir outra linha, ou para encerrar, ou para fazer algum outro trabalho. E nesse momento, aí sim você vai deixar dispersar essa energia. Mas antes disso, tem que tentar ao máximo permanecer nessa vibração. Depois da fase da permanência, nós temos a terceira fase, que é a fase do arquétipo. A fase do arquétipo é uma fase em que o médium tenta entender como o guia trabalha, como o guia se movimenta. Então aquela pessoa incorpora o caboclo e o caboclo fica assim, ó, o tempo todo. Fica de cara feia, fica sorridente, fica com a mão aberta, põe as duas mãos, cruza os braços, põe os braços para trás. O que esse guia faz? Como esse guia trabalha? Qual o arquétipo dele? Então esse é um momento em que, na fase do desenvolvimento do médium, ele tenta, de qualquer forma, conhecer o trabalho do guia, diferenciar um guia do outro. Quando você está nessa fase do arquétipo, você já tem condições de manter-se incorporado, manter-se trabalhando do início ao fim do trabalho. É a fase, é o momento em que você começa a diferenciar um guia do outro, onde você começa a dizer, olha, hoje não foi aquele caboclo que trabalha comigo que veio, hoje veio outro caboclo. É possível? Sim, é possível vir outro caboclo. E você vai perceber pela energia e pelo arquétipo, pela forma de trabalhar. Muitas vezes as energias são muito próximas, então você vai perceber pelo jeito de trabalhar. Passada essa terceira fase, que é a fase do arquétipo, onde o médium fica ali travado naquela posição, aprendendo sobre o arquétipo do guia, vem a fase do movimento. A fase do movimento é onde o médium permite que o guia faça movimentos complexos. Na fase do arquétipo, o guia faz movimentos mais simples, né? Movimenta o braço aqui, consegue às vezes limpar o rosto, né? Tirar o suor, consegue às vezes pegar um negocinho que está aqui, alguma coisa que entregam para ele, uma bebida, uma vela, ele pega com tranquilidade. Mas na fase do movimento, é a fase em que entram movimentos mais complexos, como por exemplo o guia sair do lugar que está e ir até o guia-chefe da casa pegar alguma coisa, pegar um elemento. Alguns médiuns levam a sua caixinha com os elementos ali dentro, o guia abrir a caixinha e pegar seu próprio elemento, é se movimentar, é virar de frente para um outro lado, para uma outra situação, esticar a mão para irradiar. Ele começa a ter o seu movimento. Não é que o guia está aprendendo, é o médium que está aprendendo. Eles estão se afinizando. Então, na fase do movimento, o guia está preparando o médium para dar passe, para começar ali a dar passe. Então, ele vai começar a estalar os dedos, ele vai começar a movimentar as mãos, ele vai começar a mostrar para o médium que ele tem condições de dominar aquele corpo e se movimentar. Quando ultrapassada esta fase, o médium entra na fase da fala. A fase da fala normalmente é a mais complexa delas e a mais demorada para se ultrapassar. Nessa fase da fala, o médium ele já tem condições de dar passe, ele já tem condições de ajudar num trabalho ali, incorporado, claro. O guia vai lá, dá passe em um, dá passe no outro, precisa segurar uma vela, precisa benzer alguém com uma vela. O guia consegue fazer isso. Porém, ele tem uma dificuldade em falar. Ele até solta palavras curtas e coisas rápidas.
Então, se alguém chega e fala, o senhor quer uma vela branca? Ele pode dizer sim, né? Coisa simples, ele consegue. Vela branca? Sim. O senhor quer o quê? Uma vela. Coisas simples, ele tem condições. Mas ele tem dificuldade com as frases mais complexas, com frases inteiras. Então, por exemplo, o guia chegar para um Cambone e falar assim, Cambone, eu quero que você pegue uma vela amarela e uma vela vermelha e traga acesa para mim que eu vou atender essa pessoa. Isso é uma frase complexa. O que acontece? Quando a pessoa está nessa fase da fala, o guia chega para o Cambone e fala, vela, amarela, vermelha. Então, ele tá... Aí o Cambone vai falar acesa, o guia vai falar sim. É a fase em que o guia está dominando, começando a dominar a sua fala. E aí, nesse momento, o médium, nessa fase, ele tem que tentar deixar fluir o máximo possível do que tem a ser dito. E é claro, o guia-chefe da casa, o dirigente da casa, seja pai de santo ou mãe de santo, ou os dois, vão lapidar isso, vão cuidar desta situação para que ele fale e o médium consiga filtrar o que é correto e o que é incorreto ali no que foi dito, né? Mas é importante deixar falar, deixar fluir. O que for excesso será lapidado. Não dá para lapidar, eu falei sobre isso num outro vídeo, não dá para lapidar a falta, só dá para lapidar o excesso. Então, se eu pegar um diamante bruto, eu vou lapidando ele e eu torno ele uma pedra de diamante bonita, né? Se eu pegar um diamante bruto pequenininho, eu não consigo transformar numa pedra grande de diamante, eu consigo lapidar ele para uma pedra pequena. Então, o excesso é possível lapidar, a falta não. Então, é preciso deixar falar para que seja lapidado. Então, essa fase da fala é uma das mais complexas. Superada a fase da fala, aí vem uma fase em que muitos médiuns acabam caindo. E isso é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado. Cuidado com a vaidade, cuidado com muitas coisas, né? Que é a fase da afirmação. A fase da afirmação é quando você se questiona se o guia está realmente lá. Porque o guia já se mexe, ele já se movimenta com facilidade. Você já conhece a energia, já conhece o arquétipo dele. Ele já se movimenta com facilidade, ele fala coisas mais complexas, né? Mas você começa a ficar em dúvida. Será que foi o guia que falou? Será que foi eu? Quem será que deu essa consulta? Quem será que fez esse movimento? Será que eu peguei aquela vela que ia cair? Ou será que foi o guia que pegou? Então, a gente até brinca, a gente brinca muito com relação a isso, falando que é o caboclo será, né? Será que sou eu? Será que é o guia? Esse é o momento, é a fase da afirmação. É claro que essa fase da afirmação é um pouco mais extensa, porque quando você está lá na fase da permanência, quando você está lá na fase da percepção, quando você está na fase do arquétipo, na fase do movimento, você já tem essa sensação da afirmação. Será que sou eu ou será que é o guia? Mas depois da fase da fala, essa fase fica mais forte, fica mais latente no médium. Por quê? Aquilo tudo está acontecendo, o guia está trazendo informações, instruções, está trazendo orientações da espiritualidade e você, médium, está ali e você fica em dúvida. Será que eu inventei isso? Será que ele realmente falou isso? Será que ele pediu isso mesmo? Né? Então, esse será é a fase da afirmação e é a nossa sexta fase. Na sétima fase, antes de falar da sétima fase, se inscreve aqui no nosso canal se você não se inscreveu ainda e deixa um joinha pra gente. Quanto mais movimento, quanto mais inscritos, quanto mais joinha nós temos, mais o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E lembrando que quando a gente chegar nos 30 mil inscritos, eu vou ministrar um curso para vocês online, gratuito, tá? Então vamos para a nossa sétima fase. A sétima fase é a fase da constância, ou seja, o médium ele já confia que ali está o guia, ele confia na manifestação dele, ele sabe que não é ele que está fazendo aquilo, que é o guia. Ele já permite que o guia se movimente tranquilamente, ele já permite que o guia fale tranquilamente. E aí, nesse momento, ele precisa manter-se naquele equilíbrio. Então é um trabalho constante de evolução, de desenvolvimento, para que você consiga se manter. Por quê?
Se você chegar até essa fase e depois falar, ah, beleza, agora meu guia já dá consulta, agora eu não preciso mais me preparar, não vou mais tomar banho de erva, não vou mais acender minhas velas, você começa a declinar. Você começa a declinar e sentir menos a manifestação. As coisas começam a não acontecer como deveriam. E aí você está sujeito ao animismo ou à mistificação, que é pior, né? Você está sujeito a passar na frente do guia porque você já sabe como ele age, você já conhece o arquétipo dele. Então você está arriscando ter uma péssima conexão e não conseguir desempenhar um bom trabalho. Então essa fase é a fase da constância, onde você tem que manter aquele equilíbrio constantemente para que você consiga manter o trabalho do seu guia. Então as 7 fases do desenvolvimento mediúnico são a percepção, a permanência, o arquétipo, o movimento, a fala, a afirmação e a constância. Quando você chega na fase da constância, né, na fase de se manter equilibrado, se manter naquele patamar, naquele padrão de manifestação, então normalmente você já é um médium de confiança da sua corrente mediúnica, da sua casa, e você já auxilia nos atendimentos de forma mais ativa, tá certo? Bom, deixe o seu comentário, a sua pergunta, não deixa de dar um like pra gente, não deixa de compartilhar o vídeo e inscreva-se no canal. Aproveita para assistir nossos últimos vídeos aqui. Muito obrigado e axé.